eu precisei invadir, primeira vez, um convento. E 5 horas da manhã, eu invado a casa principal na João Pessoa. Quebra a porta do convento. E eu fui abrindo porta. E as brancas, a Madre Pierina, nunca esqueci esse nome. O que é isto? O que é isso que é a polícia? A senhora levanta da cama, bota seu chambre. Porque enquanto a senhora tá aqui deitada, as pretas lá embaixo estão comendo no chão. Jogavam comida no chão. Olá, bem-vindos a mais um Pod Peregrina. Hoje eu estou aqui com o Dr. Saulo Macalós e a gente vai falar sobre legislação LGBTQI+, entre outras coisas. Coisa de direitos humanos, moda, vida, que é o mais importante, né? Sem vida não há nada. Então, Alegrias, lutas. Saulo, bem-vindo ao Pod Peregrina, estou muito feliz que tu está aqui. O Saulo é um querido amigo de décadas e ele já esteve comigo, já entrevistei ele, tive o prazer de entrevistar ele no Cueca Virada, o Avesso Gostoso do Homem, foi maravilhoso. Então, Saulo, muito bem-vindo mais uma vez e eu queria te agradecer em nome, antes de mais nada, em nome de todos os gaúchos que sofrem preconceitos, os gaúchos, as gaúchas vítimas de abuso, de maus tratos, porque tu é um cara que não levanta essa bandeira, levantar a bandeira a gente não gosta de falar isso, tu é um cara que defende, que tu é um cara justo, correto e sabe onde tem que chegar, sabe quem tem que atacar, sabe quem tem que proteger. Então, muito obrigado em nome de todos. Eu que agradeço o convite, essa apresentação, que é uma apresentação, ela é uma coisa que eu vou guardar na minha antologia, né? E cumprimento a todos. E, Tati, o que eu quero falar para você é que eu tenho assistido todos os teus podcasts, e tenho mandado feedback para você sabe, por WhatsApp, às vezes quase em tempo real. E o que eu tenho notado daqui e que eu acho mais importante que se diga, antes de eu entrar nas pautas, de você me entrevistar. Aqui, hoje, todo mundo fala muito em espaço de fala. O negro acha que hoje, pelo letramento racial, é preto que se usa. Só pode falar de preto quem é preto. Os LGBTs acham que só pode falar de LGBT quem é preto. Semana passada tivemos no Hotel Ritter o seminário estadual das mulheres, tá? Do estado. Veio a ministra de mulheres. Mulher acha que só a mulher tem que falar dela. Não, nós fomos lá, eu participei, a ministra de mulheres conversou comigo. O que é isso? É um homem gay e fazer reverberar a sua voz lá. Mas é quase imposto, porque eu chego e me imponho. Tudo que é imposto, você impõe, né? E aqui você me convida para vir falar de advocacia, de direito, de legislação, de institutos, de observatórios, de ajures, de OAB, da minha trajetória como ex-delegado. E aqui o que está reverberando? A voz dos LGBTQIAPN+. E aqui só um pouquinho, aqui reverbera a voz da dona de um restaurante, que eu não a conheci pelo seu programa. A Sofia. E a Sofia, e que está resgatando aí uma coisa importantíssima, a história da capital, porque ela reconstruiu o Encoraçado Botequim. 60 anos, vai ter agora o aniversário do Encoraçado de 60 anos. 60 anos de existência e 1 ano de reabertura, vai ser lindo em outubro. Exato, e aí tu pensa, o que o Gasparotto está contando lá aos 88 anos dele? A história da sociedade, e a história precisa ser escrita e dar o nome às coisas, não é mesmo formalismo, e sim necessidade para a construção da ciência, da memória. Então, o que eu estou vendo aqui no Pod Peregrina, Tati? Mais uma vez, você dando abertura a todos. Assim como você, quando apresentava o Cueca Virada, o Avesso do Homem Gostoso, você entrevistava políticos. E eu era, à época, chefe de gabinete da Assembleia ou do Ministério do Trabalho, porque a minha carreira foi grande, ou talvez não tenha sido grande, mas é minha. Políticos, artistas, empresários e profissionais liberais. E eu disse, eu concedo a entrevista, mas só se for de cueca. Né? E foi cueca. Mas aí, o que eu estou te dizendo, Tati? Hoje isso está muito raro. Porque com a polarização de todos os lados, eu não quero entrar em política, estou falando de polarização, ninguém quer dar espaço para o outro. E aqui eu estou te vendo entrevistar todos, receber todos. Então, eu me sinto privilegiado, mas é muito mais interessante quando eu vejo que eu sou o privilegiado. Sim. Todos são. Então, não tem como não vir aqui e não te dizer isso, pessoalmente, olhando teu olho. Obrigado, meu lindo. Pô, valeu. Saulo é maravilhoso. Saulinho, me explica uma coisa, até te interrompi um pouquinho antes, que eu fiquei... O que significa a sigla, pra quem não sabe? Eu mesmo, no final, não sei o QI+, tá? LGBTQI+. Explica pro pessoal. Bom, vamos começar por aqui. Gente, a sigla
começou como GLS. Eu vou chegar num ponto importante, mas vou fazer uma digressão. A sigla começa como GLS. É gays, lésbicas, simpatizantes. Mas explicar uma sigla é explicar a ordem. Essas letras não estão ali em desordem. As lésbicas entram na justiça na década de 80 para passar o L para frente. Porque se você é mulher, você não nasceu sob a égide do sexo masculino dominante, desculpa a palavra, mas todo discurso, para ser pertinente, tem que ser engraçado, despertou do brecha. O homem nasceu com um pau no meio das pernas. Tá? Então, o homem gay, ele tem um pau no meio das pernas. Ele se identifica com o sexo masculino dominante. Aí você é mulher, você sofre discriminação. Você sofre como mulher, perto de um homem. Agora, se você for mulher e lésbica, você sofre estupro corretivo de outros homens. Porque, aliás, você é mulher e você é lésbica, então você tem que ser corrigida com estupro coletivo. E se você for mulher, lésbica e preta, você não arruma emprego. Então, elas conseguem provar na corte de Haia, que serve para essas coisas, ou um francês, que elas são as mais discriminadas. Então, a sigla tem isso. Depois veio o gay. Depois, LGBT. O B. Por que o bissexual é o terceiro mais discriminado? Vamos dizer que alguém que está aqui, trabalhando, filmando, que temos outras pessoas aqui na sala, e que são 2 homens, um deles seja bissexual. É um exemplo, estou pegando E ele tem amigos heterossexual. E um dia ele conta para esses amigos que ele saiu e transou com outro homem. Ele sofre um preconceito. E se ele é casado com uma mulher, e se ele é gay, e se ele é bissexual, e ele anda só com gays, porque ele está nos 2 ali, e o dia que ele conta para os amigos gays que ele está apaixonado por uma mulher, porque ele sofre. Então, a sigla tem esse elencar. Aí vem as trans, que eram 3T. T de travesti, que tem o falo, T de transgênero, que está em transição, e T de transexual, que está na transição, está ali, tem hormonização, mas ainda não extirpou o pênis, e o T de transgênero, que reconstruiu a neovagina. Só que hoje elas reduziram para um T só, porque é travesti. Por uma questão política, elas vão se afirmar mais, mas eram 3 T's. Né? Aí depois vem o I. O que é o I? Para mim é mais importante, porque a gente não consegue não ter opinião especial. Então, o I é o intersexual, tá? Que é o antigo hermafrodita, e mudou de nome de intersexual de hermafrodita, que é pejorativo, através de uma construção minha de Maria Berenice Dias, e que virou uma lei, porque 2% das crianças nascem com os 2 sexos. Como é que é a criança intersex, que é o antigo hermafrodita? Tem a vagina, e dentro da vagina você tem um penizinho. E o pediatra vê na hora que nasce. Só que a criança não tem condições de aguentar uma cirurgia antes dos 2 anos. E os pais entram em pânico quando veem aquilo, porque entende como uma aberração, não é só uma questão de cromossomo, nasceu com a vagina e o pênis dentro. Aí, quando chega ali nos 2 anos, o que é mais fácil remover? Abre a vagina e tira o pênis e a bolsa escrotal. Tranquilo. Ali, quando se manifesta a adolescência, se é uma menina, tranquilo. Agora, se é um menino, ele se suicida. Lascou. Então, os pais não contam, os médicos ficavam sabendo, e 2% das crianças nascem com os 2 sexos. 2%. Só que é muita coisa. E aí os pais escondem. E fazem assim, chega com 2 anos, vão lá num açougue e fazem essa cirurgia. Não é que a cirurgia seja mal feita, é muito bem feita. Mas a criança, 50% entra em risco de suicídio depois. Estamos no Setembro Amarelo. Pois hoje é Setembro Amarelo. E aí veja que essas crianças eram chamadas de hermafrodita. Era uma coisa pejorativa. Por que é tão pejorativo assim, mas tem os... isso no conceito do grupo ou na sociedade. E aí a gente vai pesquisar na doutrina médica, porque a gente não é louco, a gente quer tratar de direito da norma. A gente vai ver, vai pesquisar, e aí, não, para a medicina, para a genética, é intersexual, porque ele nasce com os 2 sexos. E aí a Berenice disse assim, é um horror o que fazem, porque depois tem o risco de suicídio. E não temos como controlar. Não tem. Mas se a gente criar uma lei que cada parto, quando nasce, tem que haver um registro. Hoje tem um registro.
Então, hospital, qualquer hospital aqui, maternidade, Mãe de Deus, os materno-infantis, Presidente Vargas e o Fêmea, que são públicos, eles têm que registrar. Hoje tem uma lista. E a criança Tem que vai... registrar o nascimento do intersexual. Do intersex. Intersex. E essa criança vai para um registro. E hoje ninguém pode operar. Ela vai ter que chegar nos 14 anos e ela vai escolher o sexo que ela vai ter. Isso é uma conquista do Rio Grande do Sul, que é muito vanguardista, e foi ali em 2014 que Maria Berenice senta comigo e diz, Saulo, nós construímos o estatuto. No estatuto nós criamos a primeira parte de todos nós. Sim. Depois foi direitos trabalhistas. E aquela criança que até os 14 anos não vai sofrer cirurgia, ela não sabe o que é. Nós temos que resguardar direitos. Depois ela vai escolher o seu sexo. Aí ela vai ter direito a seu registro. Com o nome feminino ou masculino. Então, é uma lei que regulamenta tudo isso para ela não ter um problema. É muito complexo. E ela nasce com um órgão feminino interno também, útero, tudo. Tudo, só. E aí tu tem que optar por um. E nasce com a próstata também. E aí é uma então e aí os pais faziam aquilo nos 2 anos, porque a criança... Mas eu acho que até que não é de má fé, eu acho que é pra ajudar, talvez. Pra ajudar. Né? E o pânico, né? Porque e a Luft dizia, qual é a mãe do preconceito? O diferente. Entra um anão aqui, ó. Ele vai ser sofrer mais preconceito que eu, porque afinal de contas eu sou um homem, eu ando elegante, eu sei disso, ninguém precisa me dizer. Se eu quiser manter uma postura mais firme, eu vou manter. Se eu quiser manter uma postura mais delicada, eu vou manter. Sim. Então, eu não vou sofrer tanto preconceito. Agora você entra com uma criança que na adolescência começa a ter as duas feições, e aí quando tu extirpa a bolsa escrotal, você acaba com a testosterona. E aí, ele é um menino, mas ele escolheu. Então, acabamos com esse açougue. Demos liberdade. E aí, a gente coloca isso primeiro num adendo do Estatuto da Diversidade Sexual. Quase consultando médicos. Hoje, graças ao Rio Grande do Sul, a nossa força, a nossa legislação, a esse estudar, porque não é só política, não é só militância, é sentar, é conversar com o jeito especialista. E aí a gente chega... fazer terapia fazer também. terapia. Fazer terapia. E aí a gente consegue entender que hoje a criança só faz o adolescente com 14 anos. Tá. E essa é uma conquista nossa. Aí eu posso contar uma coisa pra você? Pode. E o mais, só um pouquinho, pra terminar. E o mais é porque é uma sigla não excludente. O que tu não falou? O que é o queer. Queer. Que é essa nova geração que anda hora vestido de menina, hora vestido de menino. O Laerte, por exemplo, cartunista, hoje é a Laerte, continua casado com a mulher, porque ele já transicionou muito velho. Muito velho não, de uma idade maior. Ele falou com os filhos, ele falou com a mãe dele que ele ia virar mulher. Então ele é uma pessoa queer, porque ele já também não tem uma produção de hormônio tanta para sexo, ele só quis ser... Então, o queer tá ali, eu pego esse exemplo, tá? Sim. E a sigla tem o mais, porque é uma sigla não excludente, porque aí tem uma coisa que a gente também tem que ter um olhar crítico, e eu não sei não ter, mas precisei ter para te contar uma coisa. Tem mais 32 tipos de transexualidade sendo estudados. 32? 2 tipos por cientista. Uau. Aí eu digo, quem tem tempo para estudar mais 32 tipos de sexualidade não tem tempo para foder, né? Então, eu tenho que falar a verdade, eu tenho certas coisas que eu penso, né? Eu não vou estudar, eu sou militante, eu estou construindo sigla, eu estou contribuindo, mas eu não vou estudar os 32 tipos de transexualidade. Eu tenho que transar também, né, gente? Então, uma das coisas que me honrou muito... Eu quero falar depois sobre uma coisa do queer, uma história minha que eu faço questão de contar aqui. Eu já imagino, mas eu vou te passar a palavra aqui que eu já estou quase te entrevistando. E aí tem uma coisa maravilhosa, que em 2020 eu não sabia, mas todo o vernáculo, eu sou formado em francês também. Sim. Estou fazendo prova de tradutor juramentado há 2 anos, não passei o ano passado, esse ano estou de novo. Então eu passei a entender melhor os vernáculos. Todo vernáculo, ele tem um dicionário. Sim. Hoje os dicionários são virtuais, né? Mas... Eu ainda adoro um físico, nada como papel. E tem uma... eu também acho. E tem uma ciência que constrói os dicionários, que eu não sabia o nome, que é lexicografia. E quem procura um dicionário, ela quer uma explicação básica. Ela não quer um conceito técnico. E aí você me perguntou o que é. Exatamente, e aí veio uma surpresa. Eu não sabia que todos os vernáculos, de 10 em 10 anos, a atualização do dicionário, do francês, do inglês, do português, tá? Em 2020, no auge da pandemia, foi a atualização do dicionário da língua portuguesa que é falada em 13 países. Tá? Pegamos a África, a Guiné, Moçambique, fala português. Sim. Né? Não é o português de Portugal, mas é o mesmo português.
E aí, o dicionário, ele é vigente, inclusive no Brasil. A família real, e você é uma Alcântara, né? Que pouca gente sabe que a mãe da Tatiana é Alcântara, da família real. Eu quero retificar o nome dela e não vou cobrar nada, seria uma honra. E isso a intimidade permite a gente falar, e é muito bonito, as pessoas precisam saber. Eu acho que as pessoas precisam saber o que existe na nossa sociedade de bom, né? E você tem isso no seu nome e você nunca esfrega isso na cara de ninguém. Nunca. Então, mas voltando, o dicionário, ele é atualizado de 10 em 10 anos. E o que acontece? Porque me chamam para uma conversa. E começam a me explicar essas coisas. Que os dicionários, via de regra, no mundo todo, nas atualizações entram neologismos, gírias, mas muito poucas palavras novas. Como, por exemplo, hoje eu trabalho muito com a flexão de gênero. A presidenta, a deputada já aceito. Por que não aceito uma presidenta se existe uma deputada? Se antes só existia delegados, tem delegadas, né? Já houve flexões de gênero. Então a língua, ela não é estanque, isso eu aprendi na Mas a Ana não existe o ano, no senão ano. 2 anos, existia 2 anos. Mas vamos continuar. E daí me chamam e dizem bem assim, doutor Saulo, 174 pessoas foram escolhidas para atualizar o dicionário da língua portuguesa no mundo. E do Rio Grande do Sul tem 2 pessoas. Doutora Maria Berenice, que criou a palavra homoafetivo, e ela vai inserir esse verbete no dicionário. Olha. Ela cria essa palavra, que é para tirar o sexo da relação, que eu já te expliquei Sim. naquela entrevista. A relação é baseada no afeto. E ela tinha que explicar isso. E aí, quando eu começo a olhar a lista, eu estava na reunião. Quantas palavras novas? 174, tinha pela primeira vez o número 132, Saulo Macalós, para inserir o verbete não acredito. LGBTQIAPN+, hoje. Então, eu escrevi o meu nome na história. Que maravilha. E eu, filho de professora de português, cometo erros de português, porque eu sou muito rápido, e na nossa profissão a gente é a profissão que mais escreve errado, juiz pela quantidade de despacho, promotor pela quantidade de parquet, que parquet é do francês, né, é um parecer, e os advogados são os que escrevem melhor, mas a gente come horrores, porque é prazo. E aí, eu já fui delegado, Sim. me convidam para isso, eu fico deslumbrado, e seria o meu nome na história. Sim. E aí eu começo a escrever para o dicionário. Só que daí eu começo a adjetivar, eu começo a botar a nota de rodapé. E aí, quando eu entrego a minha nota pronta, que era antes do T virar um só, era LGBTIAQ+, só isso, porque era em 2020, para ver como já correu. Eu tive que fazer uma pesquisa, que é a pesquisa primeiro, e aí eu fui na URGS, com a com a diretora da Faculdade de Letras, e aí a minha pesquisa passou pela ONU, passou pelo LGBT, pelo GLS, e aí eu chego nos acrônimos, e daí eu explico o que é a lésbica, é a mulher que sente atração romântica sexual por outras mulheres. Gays são que sentem atração por outros homens. E aí vai. O intersex é o que acaba dando mais trabalho para escrever. Com certeza. Porque nós estávamos ali criando a lei. E eu consigo inserir isso no dicionário. Então, há uma evolução na aceitação, até porque estamos no dicionário de uma língua que é falada em 13 países. Maravilha. E aí temos 2 gaúchos que inseriram o nome na história. Sim. Não, O Saulo é uma sumidade, ele é um poço de cultura, poço de inteligência, um poço de estilo. Nosso eterno embaixador do Rio Grande do Sul Fashion Week, que é uma maravilha. Saulinho, eu quero te perguntar uma coisa. Sobre todas as leis, digamos assim, os estatutos, as que tu enviaste para ser analisado e para ser aceito, né, para ser assinado e outorgado, né, outorgado que se fala, né? Chancelado. Qual foi a mais impactante? Olha, eu não vou te dizer a mais impactante. A mais difícil foi, que obviamente tem um impacto, mas eu quero falar primeiro da dificuldade. Tá. A gente não tem direito a casar, os gays. E se nós pagamos os mesmos impostos que os héteros, por que 2 homens não podiam casar? Por que 2 mulheres não podiam casar? Né? Por que trisais, que sempre existiu homem com 2 mulheres, mulher com 2 homens, principalmente no Nordeste, que a gente pesquisa tudo, a gente não é louco de sair legislando, né? Porque a gente precisou legislar. Os trisais gays, os trisais lésbicas,
e outras formas de família, né? A reconstituída, que é aquele casal, tu separada com 2 filhos, eu separado com 2 filhos, os meus, os teus, os nossos, que é o terceiro, né? Sim. Que depois do divórcio isso passou a ser permitido. A monoparental, que é aquela mãe solteira, que se chamava antes pejorativo. Quanto pai solteiro? Eu tenho um primo que a mulher não quis mais ele e não quis a filha e disse, não quero essa menina. E ele criou a Nicole sozinha. Só que nós demos nomes para tudo isso. E aí, no Código Civil só existia a família tradicional, aquela Cristã. pai, mãe e filha. Cristã, exatamente. É coberta pelo manto da cristandade, né? Casamento, para mim, quando o padre diz até a morte que se separe, isso não é uma benção, é uma sentença, né? Casamento é uma maravilha, tudo, óbvio, eu fui casada, e eu fui casada até na igreja também, eu né? sei. Mas, sim, casamento não tem a ver com religião, Religião, tinha que religião. se separar completamente, porque eu não tenho obrigação de ser abençoada por um Deus que eu não acredito, por Exato, exemplo. exato. E aí, quando ele diz assim, até que a morte, isso não é uma benção, é uma sentença, né? É um tribunal do júri aquele casamento. Mas vamos lá, aí eu quero te dizer, Tati, que a gente decide procurar os deputados federais e os senadores para apresentar um projeto de lei para regulamentar tudo isso, inclusive o casamento gay. E ninguém dos deputados, não importa de que bancada, não importa se de direita ou de esquerda, de frente, de lado, de cima, de baixo, nenhum quis, porque eles têm medo de perder voto. Porque apresentar um projeto polêmico, a única foi Marta Suplicy, que apresentou o projeto da União Civil em cartório de pessoas do mesmo sexo. Nunca mais se elegeu. Aí ela foi para a prefeitura, para São Paulo, disputou a prefeitura, agora está fora da política com 80 anos, e ela não volta, porque ela tem essa pecha, que ela apresentou um projeto de lei para a União Civil, que é o que o Papa hoje está tentando fazer acontecer. E aí ela nunca mais se elege. E nós só levava não em visitas em Brasília. Aí a Maria Berenice e eu, Dr. Sérgio Ravagnan de Brasília. Detalhe, doutora Maria Berenice Dias é uma das maiores juristas do Brasil. Isso aí. E a primeira mulher juíza do Brasil, né? Junto com a minha mãe. Junto com a tua mãe, que a tua mãe da Tati, eu fiz questão de dizer na OAB há poucos dias. A mãe da Tati, num evento que estava a Maria Berenice, eu disse, Tatiana, levanta. Você é filha da primeira mulher juíza do Tribunal Militar Federal. Imagina o preconceito que é muito maior que o da Berenice sofreu. Não, foi complicado. Muito maior. E você ia pra baixo da mesa ainda, atrapalhar a sessão, né? Depois que ela conseguiu. Abafa o caso. Coisa de criança, mas que é bonito de contar, porque É. mostra a admiração que você tem pela sua mãe. Tem, e eu tem, sei tem, que tu tem. tem. Eu vi medalhas da sua mãe. Eu a- conversei com a sua mãe no lançamento de um livro, que acho que ela achou ali que a melhor pessoa pra conversar era eu. Tenho isso pra mim, eu já pus pro meu assado. A mãe era utilizada como juiz da mãe, ela tinha um coraçãozão, ela não era de. Isso é realmente E aí, muito apego. E aí, Tati, Berenice Dias, a primeira mulher a fazer concurso para juíza, já que tu abriu essa porta. E o tribunal não dá licença à maternidade quando ela tem o primeiro filho. E quando ela tem o segundo, que era pra ver se ela desistia. Então, 10 dias depois, ela voltou a trabalhar. E ela era casada com um juiz. Sim. E ela ainda se desquita, na época era desquitada. Então, a juíza desquitada. O tribunal fez, no ano passado, um evento lá no Palácio da Justiça, na frente do Palácio do Governo, onde tem aquela estátua de 1 tonelada do Fernando Corona. E pediu desculpa, porque eles boicotavam a sentença da Berenice no tribunal, eles derrubavam o que ela dava como juíza. Eles pediram desculpa agora. Numa cerimônia solene que eu estava. Que maravilha. E aí, mas para te ver o vanguardismo dessa mulher. E aí a Berenice batendo. Então o que a gente chama desses políticos? Covardes. Porque o nome não tem outro, é covardia. E aí eles não, que vamos morrer na praia. Aí pegamos a Constituição, Berenice abre, mais ou menos, né, a gente sabe um pouco de tudo, porque quando faz a faculdade de Direito, temos um acadêmico aqui assistindo, Otávio, a gente vai lá e sabe um pouco de tudo, a gente vê todas as partes. A gente vai para a Constituição, porque eu trabalhei muito tempo com políticos, então fui assessor jurídico da CCJ. A Berenice fala Constituição, não. Olha, Berenice, quem legisla são os deputados e os senadores. O presidente da República por decreto, que é um horror. Agora, a gente precisa levar o nosso projeto. E aí tem um artigo na Constituição que diz o seguinte: quando o legislador não legisla sobre um tema, a gente pode apresentar um projeto de lei por iniciativa popular. E isso é um artigo, tu redige a lei, mas tu precisa de 1,5% de assinaturas do eleitorado brasileiro com o CPF. E aí a gente redige o projeto e sabia que tinha que pegar 1.700.000 assinaturas, que isso tem mais de 10 anos. Hoje o eleitorado é bem maior, chegaria a 2,5 milhões de assinatura.
E não é no estado só. Se fosse no Rio Grande do Sul só, seria fácil. 2 milhões e meio de assinatura seria a população Tá. de Porto Alegre. É nos 27 estados. Bah. E aí a gente aciona as comissões, aciona a pessoa e começa a fazer abaixo-assinadas, imprimir do nosso bolso. E tinha que ser impresso para dificultar. E já tinha internet, não podia ser. E aí a gente pegava e levava para casa da Berenice e ia depositando na cobertura. Vez ou outra a gente fazia um churrasco para enganar a galera, dar bebida para contar e conferir. E aí nós levamos e chegamos no Senado, simbolicamente, com um carrinho de mão, a Berenice empurrando, com uma pilha de 100 mil assinaturas. E aí o Senado tem a obrigação de contar e conferir o CPF. Imagina a raiva que eles ficaram. Porque nós conseguimos 1.700.000 assinaturas. Bah. E fizemos eles contarem. E aí esse projeto de lei é aprovado por iniciativa popular. Na covardia É covardia. dos legisladores, Como sempre. como sempre. Então, assim, para mim, deputado federal e senador são os cocôs. Sim. Porque eles têm medo de perder voto. Sempre Né? o voto, Sempre, né? é tá sempre o voto. É Mas é sempre... engraçado, né? A gente não deixa de votar nesses cocôs quando eles votam contra a gente, né? Aí que a gente esquece. É muito fácil, né? Muito Exato. fácil. Eu não esqueço porque eu trabalhei com políticos, Sim. cheguei a ser chefe. Mas a gente tá falando de um contexto geral. No contexto O geral. brasileiro tem memória curta. Então, assim, mas eu paro de trabalhar com os políticos muito quando eu vejo isso. Porque aquilo estava me fazendo bem até uma altura. Altos cargos me serviram. Mas quando tu começa a te dar conta, mas também há uma coisa. Você só pode chutar uma coisa. Eu já fui exonerado. Quando houve uma queda de uma presidente da República, no outro dia eu fui exonerado. Aí não é o problema dela, é o problema do efeito cascata que dá. E tu volta para casa com uma mão na frente com auxílio e retorno. Sim. Mas antes disso, eu desisti de ser delegado. Porque eu vivia ameaça de morte. Vamos contar um pouquinho. E aí, o Saulo só explicar a parte do delegado que tu é. Explicar E aí o que delegado. acontece? Mas só para terminar ali essa parte do legislador. Tá. Quando tu tem coragem de chutar um cargo, tu só chuta quando tu não aguenta mais, ou tu tá em perigo de morte, ou também quando tu tem uma família, porque tu tem um salário fixo e alto, por trás, que vai te dizer, meu filho, até tu te firmar, eu vou te sustentar 3 anos, 4 anos, no teu nível. Aí fica fácil. Sim. Eu posso fazer. Quantos podem? Então, eu sou muito grato à minha família. Sim. Agora, a maioria não pode fazer isso. Eu conheço, você sabe que eu me dou muito com as delegadas, até pelo tempo que eu trabalhei com as mesmas. Elas não aguentam mais, tem dias. Colete de prova de bala vencido. A maioria são mulheres, vão caçar bandido no mato. Filho em casa, pode ser que não volte. Muitas divorciadas, muita que teve mãe. Eu tenho uma amiga delegada que foi mãe com 14 anos. Barbaridade. E aí, eu digo, pra mim foi fácil chutar um cargo. Eu tinha uma família por trás. Porque tu não quer mais, tu é exonerado, vai ganhar outros direitos. E hoje tu é delegado do trabalho, tem direito de... Não, tu tem voz de polícia. Eu fui delegado estadual do trabalho por 10 anos, lá na Mauá 1013. Tá. Onde vocês todos, provavelmente, um dia também fizeram trabalho, carteira do trabalho. Tá. Mas lá tem a SERET, Seção de Relação de Trabalho, que vai lá denunciar se você foi abusada moralmente, e se você foi abusada sexualmente. Tem a fiscalização do combate de trabalho escravo. Você tem a fiscalização do trabalho trabalhador da construção civil que cai e não é portador de necessidade especial, porque porta daquele aleijado, essa palavra hoje voltou. Sim. E aí eu descobri que aqui em Porto Alegre nós fabricávamos aleijados, né? Porque eu vou dar nome aos bois, porque eu tive reuniões com eles, os Melni que não davam proteção, eu embarguei a construção do Paride, ali na Nilo. Tá brincando? Tu imagina quando eles começaram a construir o Paride, redondo, ali na frente do Riverside, aquele prédio redondo, tem mais de 15 anos, bota aquele muro com os bonecos pendurados. Aí guindaste do Darcy Pacheco alugado, imagina quanto é que é, 300 pedreiros, e eu recebo denúncia de que tinha gente caindo, estava morrendo. E aí eu mando a fiscalização lá, a fiscalização lá confirma, e aí eu embargo aquela obra e dou 15 dias para eles resolverem todos os problemas. Eles pedem uma reunião comigo. Não fazia reunião com empresário sozinho. Como é que foi? Aí o gabinete é um andar inteiro, muito chique, e aí tem uma porta que tu passa para a sala de reuniões. Você vê de regra. Sala de reuniões, começo de Jacarandá, porque o prédio da Delegacia do Trabalho aqui em Porto Alegre era dos estivadores.
Só que na ditadura militar, o Geisel confiscou e deu para a Delegacia do Trabalho. E aí, isso vale contar. Os pobres estivadores que pagaram aquele prédio lindo, redondo, Art Deco, estão até hoje brigando na justiça para ter ele de volta. Agora que eu não sou mais delegado, posso contar. Então, eu enfrentava como delegado também uma briga na judicial, porque o prédio não tem personalidade jurídica. Eu era personalidade jurídica e o estivador cobrando esse prédio na justiça há mais de 50 anos. Né? Então, coisas que eu posso contar hoje. Mas eu sabia de tudo isso. Então, era muito tensa a minha vida. E aí, eu vendo gente morrer, e os Melniks primeiro mandaram um advogado para conversar comigo. E disseram, doutor Saulo, a gente sanou para sanar. Diga pra gente o que a gente tem que comprar. Pelo amor de Deus, cara. O momento que eu vou te dizer, mas se eu te der o nome da firma, eu tô beneficiando. Então aqui não é consultoria, meu querido. Desculpa, vai fazer consultoria em outro lugar. Sim. Aí o advogado saiu de lá. O advogado, acho que toma um corridão, né, dos seus contratantes. E eles acho que encontraram as firmas. E eu sei. E aí eles mandam consertar tudo. Só que auditor, aí não é eu, auditor fiscal é ferrenho. Eles mandam dizer que está pronto, os mesmos auditores vão lá, veem que 20 coisas foi arrumada, mas aí para arrumar aquelas 20 eles destruíram 5. Como assim eles destruíram 5? Para arrumar estruturas, eles não botaram cercamento para não cair caliça, entendeu? E que vai cair uma caliça um prédio, cai um andaime. E aí eles vão lá e me voltam, que tinham desembargado algumas coisas, mas já embargaram mais 5. E aí, já estava em um mês parado, um guindaste da Cipras para erro, eles não conseguiam resolver os problemas, só piorava, porque o auditor fiscal pega ranço, porque eles estão mentindo, eles vão lá mentir para mim. Eles pediram uma audiência comigo. E eu disse, eu não vou fazer audiência com eles sozinho. Quem me defendia naquela época? Um procurador da República, delegado do trabalho é cargo federal. É um delegado federal, um por estado. Então eu vivia sob ameaça de morte também. Os Melnick me pediram uma reunião. Eu tenho que dar. Eu sou um funcionário público, eu tenho que atender a todos. Marquei a reunião. Chamei um procurador da República, porque ali eu não era advogado. Ali eu tenho que deixar a minha OAB de lado. Tenho que renunciar, tenho que me licenciar. E aí os Melnick entram e eu entro apoteoticamente pela porta. Tinha imprensa, porque estava repercutindo muito, advogados, e eu pedi para a copeira, à época, ficar o tempo todo ali. Precisa de testemunhas. Sim. E para minha secretária fazer uma ata. E começa a reunião, e a reunião não andava, Tati. Porque primeiro falamos de amenidades, e a coisa não andava. E daqui a pouco eu vi, quando a copeira à época saiu, o advogado dele saiu, e ele disse, doutor Saulo, eu disse, não estão me apresentando. Não, a gente não vai conseguir. A gente gostaria de falar com o senhor em apartado. Como eu já estava exausto, porque tu está exausto de uma reunião de 2h30, que Domênico De Masi, o pai das relações de trabalho, porque eu tinha sido na OIT, Organização Internacional do Trabalho, eu tinha que pesquisar como. Passou do tempo, gente, que não está produtivo. Eu estou exausto e vocês estão exaustos. E eu estou mais exausto e irritado, porque vocês estão matando gente e perdendo o meu tempo. Então, assim, eu vou receber vocês em apartado. Entrem no meu gabinete. E eles perguntaram, o que o senhor está precisando? O senhor quer um apartamento na praia? E aí? Aí eu abro a porta e senta todo mundo aqui, inclusive a imprensa. Aí eu contei o que tinha dito, cabeças baixas, pessoas que suavam, eles, né? E eu disse assim, eu quero que vocês deem segurança e saúde para o trabalhador, que eles não caiam, que eles não fiquem surdos em 20 anos, porque vocês não dão protetor auricular por causa do barulho do martelo do andaime. Isso é com o salário de beleza. Por favor, abram a porta e vão embora. A porta do meu gabinete tem serventia. Você tem que ir embora. E aí a tua vida vai virando um inferno, Tati. Porque você tá fazendo teu papel. Só que aí você passa a sofrer um acidente indo pra praia e alguém manda um caminhão passar por cima do teu carro. Porque mandaram passar por cima do carro de um auditor fiscal meu que estava indo pra praia, porque ali em Capão estão acabando com a orla, porque estava construindo. E a Polícia Federal investigando. E os empresários tiveram que abortar a operação, fazer mais cedo, porque ele mandou um caminhão passar por cima do carro dos auditores fiscais. Mas eu não era mais delegado. Eu sei. Porque uma vez delegado, sempre delegado. Sim. E aí você quer saber a interlocução com as delegadas e com as delegacias estaduais. E aí eu conheço pessoas que não são do nosso relacionamento.
todo mundo sabe que eu sou um delegado federal, e tem a Polícia Federal, e tem a Delegacia da Mulher, e tem o DENARC, e tem a Delegacia do Idoso, e tem a Delegacia dos Animais. Eu precisei invadir, primeira vez, um convento. E a delegada... Essa história é sensacional. É horrorosa. É horrorosa. Aí, eu precisava invadir um convento, porque a congregação das missionárias de Jesus Cristo crucificado ligada ao Vaticano... Só um pouquinho, deixa eu me corrigir. Esse sensacional ficou um pouco, né, meio estranho. Sensacional de incrível, entendeu? Como ele conseguiu... Foi uma coisa horrorosa. Horrorosa. A história que ele vai contar aqui meu Deus do céu, isso então, horror. As missionárias de Cristo crucificado são a única congregação até hoje ligada ao Vaticano, do Champagnat, Maristas, que tem padres que aceita freiras pretas, tá? Isso há menos de 20 anos... a irmã Olga, que foi assassinada, branca, e aí era uma freira que tinha estudado, feito pedagogia, depois física quântica, fez mestrado, doutorado e licionava na URGS, professora com salário alto. Quando ela se aposenta, e aí ela vai viver a vida do convento, porque ela sempre foi intelectual, é a única congregação que na escritura da congregação aceita as brancas como coristas. O que é corista? É a que vai na igreja ministrar a Eucaristia. Sim. A corista que é dona do Mãe de Deus. Eu tirei elas saíram algemadas lá, porque é a mulher que mais manda dólar para evasão de divisas. Não foi na minha gestão. Mas, enfim, e as pretas entravam nas missionárias como oblatas, do latins oferecidas a Deus como escrava. E à época, ainda existia a antiga Trans Brasil, e elas, freiras, sabem ganhar dinheiro. Elas administram o hospital, elas são donas de escola, do Bom Conselho, né? E aí, quanto é que rende de dinheiro? Elas ganham muito dinheiro. Os apartamentos delas, pessoais, são um luxo. Porque eu invadi eles, clausuras. E aí, a irmã Olga começa a ver que as pretas, elas contribuem, são tão organizadas com dinheiro, que elas contribuem para o INSS, a congregação. Todas se aposentam com um salário mínimo. A madre caçou a procuração, pegou uma procuração de todas as oblatas e recebia o salário. Quando ficavam velhas, ela fez um asilo lá na Lomba do Pinheiro e botava elas lá. Assim, um horror, caso geriátrico, abandonava. E as brancas, quando ficam velhas, iam morar no edifício Batovia, na Praça João, que elas têm vários apartamentos. Onde é que é? No Batovia, Chiquérrimo, na Praça Júlio. Ah, é verdade. Delas, elas têm apartamentos ali. E aí, a irmã Olga começa a ver e começa a estudar que desde sempre as oblatas não podiam ir comungar, porque elas tinham que limpar o banheiro das brancas. Elas faziam pão para fora, elas iam, as brancas, depois que a comida dava pontas, iam de Kombi levar, na época não era van, no aeroporto. E o dia que, tem um livro escrito, um dia que elas devolviam uma comida que estava estragada, as brancas as pretas sumiam no chão. E a irmã Olga acorda e pega 4 pretas e contrata a Maria Berenice do dinheiro dela, que já era aposentada, e me bate na Delegacia da Mulher, que a titular à época era Nadine Flor, e a Nadine, isso é um foco de trabalho em escravo. Delegada Nadine. A delegada Nadine, que à época era a delegacia só a delegada da mulher. Não tinha sido chefe de polícia, estava muito longe, nem imaginava, muito menos deputado. Sim. E não sei se vai ser outra coisa também. Mas, se ela não for outra coisa, ela volta a ser delegada. Ela tem concurso. Isso é muito bom, não ter chutado concurso. Mas vamos lá. A Nadine, eu disse assim, tô impactado. E Maria Berenice defendendo elas. Eu ligo para 2 pessoas. Não entendo como político, é que tem que dar o nome aos bois. Ligo para a delegada Nadine e digo o que está acontecendo. E ligo para Paula Rousseff de Araújo, filha da ex-presidenta Dilma e do Carlos Araújo, que muito antes da mãe ser presidenta fez concurso como procuradora do trabalho. Ou seja, ela é uma promotora do trabalho federal. Muito respeitada. Muito respeitada e não tem uma boa relação com a mãe dela. E eu ligo, Paula, está acontecendo isso e isso. Você é uma procuradora federal, eu preciso de ti aqui agora. Eu não preciso te dizer, Tatiana, que menos de 2 horas estava na sala de reuniões, Nadine, com várias assessoria dela, mas não levou uma escrivã, que foi uma pena, porque ela trabalhou muito, talvez bem feito. E eu, Maria Berenice, 5 freiras, a Paula, um procurador da República, e elas começam a dar o depoimento. Porque nós não vamos deixar vocês saírem daqui sem dar depoimento. Absurras.
escravidão. As negras só, as pretas. As pretas. E a irmã As Olga pretas. também deu. E o que a irmã Olga falou? Ela A foi? irmã Olga Abriu o bico? abriu o bico e pagou tudo. Porque tinha uma aposentadoria alta. E quando termina o depoimento, que foi o que você ouviu naquele dia que eu fui homenageado no livro das ministrações policiais, elas choravam muito, nós chorávamos, porque era horrível. E eu disse assim, a gente vai dar uma batida amanhã na congregação, nos conventos, nos pensionatos, porque as pretas cuidavam dos pensionatos de jovem, às 5 da manhã. E eu disse, Nadine, não tem contingente feminino. Porque se nós vamos invadir com mulher. Sim. Aí começa a minha parceria com a Civil Mulher. Tá. A Nadine me empresta um contingente, porque eu não tinha também na Polícia Federal, policiais mulheres. Porque era um convento de mulheres. Antes de tudo, de pretas e brancas, se tratava de mulheres. E 5 horas da manhã, eu invado a casa principal na João Pessoa. Quebra a porta. Do convento. E eu fui abrindo porta. E as brancas, a Madre Pierina, nunca esqueci esse nome. O que é isto? O que é isso que é a polícia? A senhora levanta da cama, bota seu chambre. E aí? Porque enquanto a senhora está aqui deitada, as pretas lá embaixo estão comendo no chão. Parece que já estavam tomando comida, jogavam comida no chão. Tem o livro que a irmã Olga escreveu. Aquilo destruiu a gente. E fora que a noite anterior, quando terminou o depoimento, as pretas, e você ouviu da boca da Berina, nós não sabíamos o que fazer com as freiras. Como é que elas assim voltavam? É que tem a mulher que apanha pro marido. Chega na delegacia, não é o marido. Não é ela que é covarde. É o marido que ficou em casa porque ela foi denunciar. É o Estado brasileiro que é covarde. Porque até tirar a medida protetiva para tirar ele de casa, ela ficava lá estuprada, com a roupa suja, 2, 3 dias expedindo. Aí nós criamos as salas Margaridas, que tem banho. Porque daí eu comecei a trabalhar em parceria com elas, e trabalho até hoje. Sim, sim. E estou sempre envolvido com a polícia. A polícia esse ano dedicou o primeiro livro das meditações a mim, você viu? Você foi na noite verdade. E se continua, faz mais de 12 anos que eu estou desligado, a polícia, porque eu tenho poder de polícia. Então eu vou chegar no ponto, eu não perdi a tua pergunta. E aí a gente descobre que isso é no mundo todo. E a gente tem que acionar o Vaticano. E aí vai para a corte. Mas aqui no Brasil, quem resolveu a situação foi Paulo Rousseff. Que disse, não, nós vamos chamar a congregação toda, Parabéns, a provençal, porque é da província, sim. E nós vamos fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta. Ou vocês vão presa, todas brancas, ou vocês vão mudar as escrituras e vão alforriar as pretas. Devolver a procuração, tirar do asilo, e a Paula escreve o TAC, o termo de ajuste de conduta. E aí isso repercute no mundo todo. Imagino. O Vaticano enlouqueceu com a gente. E aí o que acontece? Hoje as missionárias, as pretas têm os mesmos direitos que as brancas. Nós temos parte nisso. E que absurdo, né? Só hoje, né? É bizarro. Isso não tem 20 anos, gente. É bizarro. Exatamente, é bizarro, é incrível, porque incrível que não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. É o que é crível. Crível que nós estamos fazendo aqui. Inacreditável. É crível estar aqui. Agora, incrível que as pessoas dizem, fulano é incrível. Não, incrível que eu não acredito em ti. Eu acredito em pessoas críveis, como você, como nós. E aí a gente vai... Isso. E aí o que acontece? Uma pessoa que combate tudo isso, eu não tinha mais vida, Tati. Eu não saía pra transar. Porque eu passo a ter que ser escoltado. Tem auditor meu que manda passar um caminhão na estrada para matar. E daí eu digo, não quero mais. Não quero mais, mas aí tem essa coisa que a gente falou antes. Eu tinha uma família por trás. Mas eu saio, e aí a minha família passa a me sustentar, e eu querendo advogar. Aí eu queria advogar. E começando a advogar, tendo que aprender, porque os códigos mudavam. E aí vem a resposta à tua pergunta. Eu, ali tentando advogar, e me liga daí a presidenta da República, à época, no seu primeiro mandato, porque ela trabalhou comigo na Assembleia, quando eu era... Em 1995, eu tinha menos de 30 anos. Com 17 anos, eu já era acadêmico de Direito, eu bati lá na Assembleia e disse que eu queria um estágio. E o presidente da Assembleia era um deputado, Antônio Dornel Maciel, tem o livro, mostrei para o Otávio. E aí o doutor, quem é que te mandou aqui? E por que tu quer um estágio aqui? Eu sou acadêmico de Direito, eu sei que vocês fazem lei, né? A adolescência é atrevida, né? E eu quero aprender a fazer lei.
Ele disse, mas tem que ter um deputado que te indique. Eu disse, não tem nenhum. Não tem nenhuma, vai ter. Aí ele ficou tão impactado com aquilo de eu dizer que eu queria fazer lei, ele disse, vai lá no CIE, Centro de Integração e Empresa Escola, e faz um cadastro, que eu vou te dar o estágio. Olha. E aí eu entrei na diretoria de anais para fazer um resumo das leis que os deputados tinham. Ali eu aprendo a legislar. Sim. E esse é o meu lado político que vive até hoje, que faz as articulações. E depois eu me formo, e aí eu estava ali como estagiário, eu me formo, e o Giovanni Cherini, hoje deputado federal, com quem eu não me dou mais, porque ele... o Cherini, a respeito, o que ele me deu, a César, o que é de César, que Jesus, tem um grande respeito porque ele me deu. Sim, ele me deu uma oportunidade porque eu me formo, eu pouco estágio. E ele, Saulo, no outro dia, ele foi na minha formatura, você está contratado como assessor jurídico do meu gabinete. Olha só. Eu saí de estagiário para assessor jurídico do MBA com 22 anos. Eu tive que me impor. E a Dilma, à época, era casada com o Carlos Araújo, ela era do PDT, e o Cherini era do PDT, e não tinha nepotismo, ela era a coordenadora da bancada. Todos os partidos, no 8º andar, tem uma bancada, isso na Câmara Federal e no Senado também, que é ali a sede de todos os partidos que estão. Então, à época, o PDT tinha 8 deputados. Um deles era o Carlos Araújo, que já morreu, o marido da Dilma, pai da Paula. E o Carlos Araújo era o presidente da bancada do PDT, porque ele era o mais votado, e isso é assim até hoje. Todas as bancadas são o deputado mais votado. E, como não tinha, a Dilma era coordenadora da bancada do PDT. Ela decidia como tinha que votar. Ela sabia toda a pauta. E a Dilma presta atenção num jovem advogado que estava fazendo trabalho, mandando pareceres brilhantes, porque o deputado não fazia o parecer, fazia, ele assinava. E ela me chama lá e disse, qual é o teu CC com o Cherini? CC é o cargo de confiança, né? Porque eu não era concursado. É um CC 8. Eu te dou um 10 para te vir assessorar 8 deputados. E ali eu trabalho com a pessoa mais difícil que eu tive no mundo. Porque essa mulher tem uma capacidade de trabalho, é uma workaholic, mas ela grita, ela é furiosa, ela vocifera, ela não conversa. Quem? É a Dilma. E aí, ela era minha chefe, ela tinha me dado do cargo, ela pegava os projetos, ela dizia, Saulo, faz o parecer desse projeto. E eu quero pela constitucionalidade, porque isso vai beneficiar fulano e fulano e fulano. Dilma, isso é mérito. Porque é para os velhinhos da Praça da Alfândega, é mérito. Tudo que criar gasto para o Estado, eu aprendi constitucional. Por isso que nada como você circular, porque você vai aprendendo. Sim. Por isso que eu tenho um arcabouço para estar aqui hoje. Eu tive que aprender a Constituição. E aí eu disse, Dilma, tudo que dá gasto para o Estado, para o município ou para a União é inconstitucional. Não tem que dar o parecer pela constitucionalidade. Quando ela grita assim, eu sabia que não dava, mas se eu dissesse não para ela ali, eu corri o risco de ser demitido. Aí eu vou, sento na minha mesa e eu começo a fazer o melhor parecer e ao final eu dou pela inconstitucionalidade. Isso é verídico. E eu entrego para ela junto com outros. Ela começa a ler. Não deu 20 minutos, ela manda me chamar no andar das bancadas e que tem vista para o Rio. Eu não mandei tu dar pela constitucionalidade isso aqui. Eu disse, Dilma, eu não posso transformar em constitucional. Você leu? Li. Ela realmente lia. Li, mas não é o que eu quero. Eu disse, Dilma, não vai passar na CCJ. A não ser que você me ensine a transformar em constitucional o que é inconstitucional. Aí ela se levanta. Eu levantei. Aí vem na janela. Ali, Ilha da Pólvora. O que ela era naquele momento? A coordenadora da bancada do PDT, porque ela era casada com a... Vai lá na Ilha da Pólvora nada buscar a constitucionalidade. Mas aí, Tati, tu chega no limite. Eu peguei o projeto de lei, piquei, ela jogou na minha cara, enrasgou, eu juntei do chão e joguei na cara dela. E daí eu pensei, quando eu entrei, tinha todos os, que não era só eu, né? Não, uma bancada não tem, com 8 deputados, não tem só um assessor jurídico. Eu volto, daqui a pouco ela volta mansa. E aí os deputados são todos assim. E quando eu dou aula de etiqueta pro Miss Universo, para as minhas, eu explico uma coisa, gente. Eu aprendi nesses trabalhos pronome e tratamento. Deputado é excelência, advogado é doutor, reitor é magnífico. Juiz excelentíssimo. Juiz excelentíssimo. Então, isso te dá um arcabouço para a vida. Outra coisa, não é aquela coisa, é um palácio, calma, só um pouco, de excelência ou doutor. Depende. Agora, se tu vê um grupo de deputados andando, não cumprimenta. Se eles pararem de te cumprimentar dentro da Casa Legislativa, aí tu cumprimenta, mesmo que você trabalhe para eles. Por quê? Porque eles talvez estejam discutindo algo muito importante. Como o aumento dos professores, que nunca querem dar muito alto, mas eles estão ali tentando. Então, eu ensino, gente,
eu aprendi respeito. Eu sei quando eu tenho que falar e quando não tenho. Porque isso era muito legal lá dentro. Mas aí eles são arrogantes, porque eles estão deputados. Eles não são, eles estão, né? É eletivo, eles não estão concursados. Aí eu pensei, se a gente não está concursado, eu também não estou concursado, eles estão me ofendendo, estão me jogando papel na cara, eu vou começar a descer o nível, eu não cumprimentar. Eu peguei, foi lá e tinha jogado, joguei na cara dela, ela jogou na cara minha. Ela passa a me tratar de outra forma. Aí eu disse, mas isso aqui deu resultado, eles vão me ofender, eu vou ofender. Eu comecei a tratar de igual para igual, porque eu tinha que ir para a CCJ com eles, Comissão de Constituição e Justiça, aí ficar atrás dos 8 deputados. Ali, os outros partidos perceberam um rapaz jovem e que fazia audacioso. E aí eu sei que uma vez eu desci na cafeteria para tomar um café, no meio de uma sessão muito grande, e alguém falou, porque aí a Dilma não ficava, pro Cherini, que tinha sido meu chefe, olha, o teu advogado é gay, pode tiver um preconceito, mas ele dá um banho, porque ele fica atrás de vocês, ali entre um café e outro, e ele consegue assessorar 8 sozinho. E isso desce um outro assessor jurídico que se faltou, é o maior elogio. Porque não é a tua condição de sexual, porque não é a opção, ninguém escolhe a condição. Você dá conta de 8 deputados. Mas eu dizia no vídeo, não vota, é inconstitucional, não discute comigo. Eles passaram a me respeitar. Sim, porque, e ver que a coisa que eu estava dizendo... Tá correto, é o certo. E aí, Tati, isso me projeta para assessor jurídico da CCJ. Que maravilha. E daí depois eu termino a minha carreira na Assembleia, que agora eu já estou contando tempo para a aposentadoria, com 22 anos de Assembleia, que foi falado aquele dia que a Nadine disse, o Saulo, e eu nos comunicamos pelo olhar. Primeiro porque nós trabalhamos como delegados. Sim. Então a gente brigava, porque a gente estava em pé de igualdade. Né? Então a gente passou a se ofendia para ter um bom trabalho. Só que depois a Nadine se licencia para concorrer a deputada e a Nadine de vez em quando pisa na bola e eu ligo para ela e digo que ela confessou aquele dia. O Saulo me liga e diz assim, olha, tu tá fazendo isso e isso é merda. E aí tu tem 2 anos e meio, 3 anos de deputada, Nadine. O que tu tem de punheta na Assembleia, tu tem de chupeta. Eu disse um dia pra ela no telefone, isso aí vai dar merda. Aí ela fica ofendida, mas dali a pouco ela retorna. E volta a amizade, volta que ela reflete. Mas é que aquilo que do trabalho, que a gente trabalhou juntos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Saulo. Então tu entendeu? Entendi. Te respondi Acho que sim, acho que sim. Respondeu sim. Saulo, antes da gente terminar, me diz que se tu pudesse criar uma lei, legislar, né, sobre uma lei, que lei tu criarias? Olha, eu criaria uma lei que obrigasse todo mundo a ler o Diário Oficial. Porque toda legislação, por exemplo, exatamente, que sai no Diário Oficial, por exemplo, que se você estacionar, legislação municipal, que se você estacionar em vaga de idoso, você vai ter 20 pontos na carteira, e vai pagar uma multa horrorosa. Aí a pessoa vai lá e diz que não sabia disso. Só que ninguém pode escusar de ter a excusa de dizer que não sabe, porque quando sai no dicionário, presume-se que... No dicionário, não. No Diário Oficial. Presume que todo mundo leu aquela lei. E aí as pessoas não leem o Diário Oficial. E tem lei nova todo dia. Então eu acho... Antigamente, nas escolas, por causa dos triênios, dos quinquênios, das professoras, que aumentavam um pouquinho o salário, elas liam o Diário Oficial. Impresso. Então, o professorado no Brasil todo sabe até hoje, professorado estadual, municipal, porque sai no Diário Oficial, o pequeno aumento de 5%, que elas ganham 5 mil no máximo, nível 6. Agora, quando, por exemplo, os juízes estaduais vão lá na Assembleia, que a Assembleia quer aprova o aumento deles, pedir um lobby para aumentar o auxílio moradia, que o salário deles chega em 40, 50 mil, a gente não fica sabendo. Por quê? Porque a gente também não leu o Diário Oficial. Se a gente lesse, a gente ia meter a boca no trombone disso. E outra coisa, aí quando eles pedem aumento pro legislador, eles ficam devendo favor. Aí o legislador, o dia que tem o processo dele, vai lá e fala, doutor, excelência, nós aumentamos o seu, porque é bem assim, nós aumentamos o seu auxílio moradia, foi aprovado na Assembleia.
E agora eu tô aqui com o meu divórcio, eu quero que atrás, porque eu não quero que a mulher ganhe pensão. E aí ele bota pra baixo. Que Aí, barbaridade. se as pessoas lessem o Diário Oficial, porque no Diário Oficial também tem a parte do Tribunal de Justiça. E aí tu vai ver que o processo de divórcio do desembargador tá lá. A Vera Fischer, quando se divorciou no Rio de Janeiro, do Felipe Camargo, naquela loucura de droga e coisa, e ela perde a guarda pro Felipe Camargo, que também era comprar, era em segredo de justiça. Mas aí tem a Rádio Corredora, que Sim. quem recebe o processo, contaram para todo mundo, liquidam com a vida da mulher. Agora, isso estava no Diário Oficial, a sentença saiu no Diário Oficial. De qualquer pessoa, das nossas sentenças, que ganhamos ou perdemos. Então, é assim, eu acho que assim, eu obrigaria, eu fazer uma lei para obrigar, Eu achava que seria audacioso, outra coisa. Que seria. mas também, porque assim, eu acho que isso. Tá tirando o Diário Oficial, que é importantíssimo nós lermos, agora para uma outra lei, que atingisse que fosse realmente uma, não um Diário Oficial, mas uma coisa um pouco mais, um espectro que interferisse até na humanidade, assim. Olha, Tati, todos nós, quando nos formamos, juramos não faltar com a causa da humanidade. Eu não pedi para nascer, vou morrer sem querer e vou passar o meu intervalo lutando para deixar uma vida melhor. Esse é o meu epitáfio. Não é para mim, é para todos, mas primeiro para mim, como diz Freud, primeiro a gente faz pela gente. Eu acho que eu faria uma lei, eu faria as pessoas estudarem o papel de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, A empatia. sentir do que tu não tem dinheiro, sentir de que tu não tem uma pessoa para te acolher, que quando você é estuprada pelo seu marido, por sexo sem consentimento, tu não pode voltar para casa, e que outra mulher poderia acolher, né? Todas as ações que a gente sabe que a gente faz, pessoal, mas são muito pequenas, mas é o máximo que a gente pode dar. Chega a ser clichê. A gente queria que aquela menina que fez, a atriz que fez Bruna Surfistinha, quando ela fez lá, que ela foi fazer o personagem com a Bruna mesmo, né, que é a Raquel, esqueci o nome dela, a atriz é muito bonita, ela disse... A Débora Seco? A Débora Seco. Ela disse que o que ela ouviu da Raquel, que é a Bruna Surfistinha, que hoje está casada, tem filhos, ela disse assim, que é uma coisa para a vida dela, que já está clichê, a gente gostaria de ser muito melhor do que a gente é, mas a gente consegue ser o máximo possível de nós mesmos. Então eu faria uma lei, Tati, para que todo mundo tentasse ser o máximo possível de si mesmo. Nelson Rodrigues disse isso. E eu aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Você, quando dá voz para todos aqui dentro, você aprendeu a ser o máximo possível de si mesmo. Quando você me deixa ver falar tudo isso aqui, eu estou sendo o máximo possível de mim mesmo. Ah, maravilha! Aê. Grande, doutor Saulo. Bom, gente, é isso. Pode? O que pode, Saulo? O que pode, o que não pode? Pode, Peregrina pergunta, o que pode, o que não pode? Olha, pode tudo contanto que haja consenso, né? Isso. Porque tudo que é concedido sai barato, gente. Uhum. Vamos trepar? Vamos. Vamos conversar antes do que um gosta de fazer. Não vai dar briga, né? E o que não pode? O que não pode? O que não pode é você invadir o espaço do outro, violar a vida do outro, a intimidade do outro. A liberdade, A né? liberdade. A minha liberdade acaba quando começa o espaço alheio. Eu tenho tatuado aqui no braço. Sim. E aqui, porque na nossa profissão ainda é associar tatuagem crime. a presidiário. Uhum. Então eu tenho 5 tatuagens. Todos os fragmentos da espectro, e é aqui que no Cueca Virada de Clarice, a espectro, abre aspas, liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Maravilha. Sabe por quê que eu tatuei isso? Porque o que eu desejo é que não invadam a minha liberdade. Isso não tem nome. E todo dia alguém passa um pouquinho aqui quando me vira as costas, eu ouço que chamou de gay. Passa quando eu estou proposto a ir levar uma roupa nova para um professor que eu tive que perder tudo, mas aí no outro dia ele me substitui por uma dança e bota um namorado. Ele invadiu o meu desejo
também, os nossos Por desejos. sinal, o Saulo é um cara assim, em termos de esporte, multiatleta. Ele faz danças não, balé aéreo, É isso, balé aéreo? Balé aéreo, dança acrobática. Dança- Faço argola olímpica, faço mortal, lutei Muay Thai, lembra, Sim, né? Até a sim. faixa marrom. Faço balé clássico, danço com a flamenco. Bom. Hoje dei uma sapateada boa lá no Piquete Farroupilha. Então tá. Gente, que bom conversar contigo sempre, né, Saulinho? E contigo também, né, Obrigado, Tati? querido. Porque você falou que eu sou multifacetado, Tati. Eu acho que eu também posso fazer um pouco, apresentar você, porque as pessoas... Você é uma publicitária, você... Relações públicas. Relações públicas, tem a Mastermind. Você trabalhou com as melhores pessoas. Você teve a oportunidade de conviver com Marília, Gabi, Gabriela, né? Você morou fora do país. Você é uma pessoa que trabalhou com artistas renomados. Você é uma artista também, né? Você é uma 27. modelo belíssima, uma mulher belíssima. Tem um livro aqui lindíssimo. Você é uma apresentadora fantástica. Você, aliás, eu acho que você entrou aqui numa pergunta de algumas delegadas, porque elas vieram falar comigo, Saulo, conheci a Tatiana ontem apresentando. Então, você é uma exímia apresentadora. Você modela, você tem um programa, você sabe fazer um podcast, você sabe divulgar uma campanha, você tem um know-how para entender que as pessoas não sabem. Guerra é uma das coisas mais difíceis de tu entender. Por que invade a faixa de Gaza? Por que invade lá a Ucrânia, que a Tatiana tem raízes na Ucrânia? Pô, quando invadiram a Ucrânia, eu me preocupei com aquilo, porque eu me preocupo com o mundo, eu tento saber o que está acontecendo no mundo. A Tati vem e me dá um banho de Ucrânia, porque ela tem descendência ucraniana. Então as pessoas não sabem disso. E isso também é uma coisa que eu gostaria de mudar. Legal. Que as pessoas não fossem tão rasas. Né? Até no olhar pra gente. É verdade. As pessoas porque olhar se contentam com muito pouco em termos de informação. Porque eu olho pro que você está fazendo. Às vezes eu te ligo e te pá, que legal isso que você está fazendo. E hoje é que você me dá a oportunidade de reverberar tanto a minha voz, mas você deu, não só, outras vozes reverberaram desse aqui. Então aqui todo mundo tem espaço de fala. E vão continuar reverberando. Então, gente, te agradeço mais uma vez. Saulo, um beijo. Todos vocês, obrigado pela audiência. C'est oui que a remercie. Em francês. Tá? Continua seguindo aí o podcast, curtindo, comentando, compartilhando, que isso nos ajuda muito, tá bom? Valeu. Podcast, eu adoro estudar o Paulo de Peregrino. My piece was like a disco.